Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar mais uma vez aqui com você que escuta o Edrincast. Estou aqui com a minha parceira de sempre, a professora Renata Álvares Gaspar, e nessa ocasião a gente também recebe o professor Augusto Jäger Júnior para discutir aí um tema de ponta que inclusive é objeto de um dos livros do professor. Hoje a gente vai nos reunir para discutir a europeização do direito internacional privado, né? Um fenômeno aí que demanda um entendimento. Como perceber, como compreender as influências que o direito da União Europeia tem produzido, não só no direito brasileiro, mas em todo o cenário internacional. Esse tema, ele lida não só com uma simples interpretação de normas que dali decorrem, mas também questões que envolvem soberania, harmonização regional e impactos globais. E para isso, a gente não poderia ter um convidado mais especial que o professor Augusto Jäger Júnior, que é pós-doutor, é doutor mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor na graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de uma obra fundamental que desde já recomendo e vai estar na descrição do nosso episódio para quem nos escuta, que é o livro Europeização do Direito Internacional Privado, Caráter Universal da Lei Aplicável e Outros Contrastes com o Ordenamento Jurídico Brasileiro. O livro traz uma análise profunda e vai ser aí objeto da nossa discussão do dia de hoje, onde nós vamos passar por temas como o que significa falar de europeização do direito internacional privado, quais são esses instrumentos normativos que a União Europeia produz e quais são os efeitos que esses instrumentos geram. Estamos diante de uma tensão, estamos diante de um novo momento de harmonização multinível. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Augusto, por ter aberto um momento da sua agenda, que a gente sabe que é uma agenda concorrida, para conversar com a gente, conversar com as pessoas que nos escutam. O Augusto, além de ser um colega querido, que compartilha os foros internacionais, os congressos, os textos, ainda por cima tem em comum comigo aí a caminhada da criação de uma criança pequena, junto com o exercício da atividade de pesquisa e de operacionalização do direito, né? Então, a gente vai se dando as mãos e se encontrando por muitos momentos, e para mim sempre é uma alegria compartilhar esses momentos com você, Augusto, tanto aqui quanto os que a gente pode fazer à distância, com os nossos textos ou pessoalmente nos congressos e nos foros que nos convocam. Ainda mais o direito internacional privado, que todos sabem que aí é a menina dos meus olhos, né? É a área do conhecimento que eu escolhi como trincheira, sem desprezar as outras, mas dialogando com todas a partir dessa ótica. E tratar da europeização do direito internacional privado, num momento como esse, é muito importante, porque agora, no Brasil, estamos discutindo aí de forma paulatina o projeto de, mais uma vez, né, Augusto, um projeto de uma norma de direito internacional privado autônoma, né? Tantas vezes ao longo da nossa história se tentou criar uma norma autônoma de direito privado. Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante nesse momento, porque ela vai fazer dialogar com essas reflexões que vão levar, daqui a um tempo, a um projeto de lei e, quiçá, a efetivamente uma norma de direito internacional privado. Então, para a gente começar, Augusto, esse nosso bate-papo descontraído sobre esse tema, eu gostaria que, se você pudesse dizer assim para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, o que significa, na essência, a europeização do direito internacional privado e de maneira concreta, como ele se manifesta. Bem, uma alegria estar aqui com vocês e os ouvintes do Dreamcast. Queria cumprimentar a minha colega de academia, Renata Álvares Gaspar, coordenadora de uma das mais efetivas redes que eu participei nos últimos anos, cuja participação me trouxe inúmeras vantagens acadêmicas de poder pesquisar temas relacionados ao processo civil internacional, junto com outros colegas de vários países.
e também em nível de publicações, porque esta rede tem como marco da sua trajetória a publicação dos resultados já em 2 obras. Então é uma alegria, Renata. Com muito prazer abro espaço na agenda que não é tão apertada, mas eu confesso que depois que o Antônio entrou no colégio, para a primeira série, e que tem que levar e buscar diariamente, inclusive em outras atividades, a vida se torna realmente um pouco mais restrita, como você deve estar enfrentando também, você que é uma ótima mãe do que acompanha. E também quero saudar ao Paulo Oliveira, a quem me aproximei recentemente, depois do congresso em Campos do Jordão, no ano passado, e posso então, através da Renata e agora mais deste projeto, acompanhar a trajetória acadêmica, o Paulo que está se encaminhando para ir para a Alemanha. Bom, então me sinto muito à vontade de tratar dessa matéria. Eu, há 15 anos já, desenvolvi a ideia de que a europeização que ocorre no ambiente comunitário, no ambiente da União Europeia, apresentava algumas novas soluções jurídicas para a matéria que nos une, que é o conflito de leis, e essas novas soluções jurídicas podiam, em algum momento, serem úteis para uma evolução do direito brasileiro. Renata e Paulo, que mesmo que não estivesse ocorrendo na forma de alteração da legislação brasileira, estava ocorrendo pelo fato do Brasil assinar documentos internacionais, tratados e convenções, em que essas mesmas soluções estavam sendo apontadas. Eu cito de plano 3, né? A autonomia da vontade, o caráter universal das regras e a residência habitual como elemento de conexão basilar, em afastamento da nacionalidade e do domicílio. Bem, então o Brasil passou a integrar inúmeros documentos que já previam essas mesmas soluções, que reciprocamente alimentavam-se entre Conferência da Haia e União Europeia. Bom, mas a pergunta, então, inicial do nosso tema hoje refere-se ao que significa a europeização. Então, eu vou tentar responder muito rapidamente no seguinte sentido. Na década de 50, num espaço territorial restrito, chama em decorrência da Segunda Guerra, pode-se dizer, em busca de uma paz, anteriormente moldada por Immanuel Kant, surgiu um processo de integração regional, dividido em etapas a serem conquistadas, entre as quais a que mais se destaca é a etapa do mercado comum, e que formou o mercado comum europeu. E esse processo de integração, na época, se chamava Comunidade Econômica Europeia, e daí vem a expressão direito comunitário, talvez ainda seja uma expressão muito difundida na nossa literatura, mas hoje esse processo apresenta-se como União Europeia, formada em 92, com caráter supranacional e que substituiu as, então, comunidades europeias. E o direito que esta União Europeia produz, com o qual ela se estrutura, nós poderíamos chamar de direito da União Europeia, ou simplesmente direito da União, como se encontra, por exemplo, no site em português da União Europeia, por conta da participação do Portugal. Bom, esta entidade, essa organização internacional chamada União Europeia, foi ao longo dos anos assumindo competência legislativa e regulatória, e houve a entrega da soberania dos estados para esta entidade, para ela regular algumas questões da vida comunitária, aplicáveis ao mercado comum. E num ano específico, em 1997, chegou-se à ideia de que as barreiras do internacional privado, ou melhor, as diferenças que o internacional privado gerava entre os estados, estavam causando um custo muito alto, econômico, para os cidadãos europeus. O exemplo, talvez, que mais se sobressai hoje é o exemplo da sucessão internacional. Sem falar nos contratos, né? Mas, enfim, o exemplo da sucessão. A pessoa tinha que abrir tantos inventários, né? O cidadão comunitário que morava num país, trabalhava no outro, tinha família morando no outro e tirava férias num outro, tinha a possibilidade, por exemplo, de ter 4 imóveis ou 4 propriedades em 4 países diferentes. Então, se ele morresse, ele teria o risco de ter que procurar
4 jurisdições diferentes e cada uma delas aplicar uma lei aplicável, ele teria 4 inventários com soluções diferentes, 4 advogados diferentes, quer dizer, tudo multiplicado por 4. Então, com essa ideia de que o direito internacional privado não obstaculizasse o livre exercício da cidadania, o livre exercício da dignidade humana, incorporou-se do direito internacional privado, que já era uma ciência na época secular, incorporou-se do direito internacional privado o processo de uniformização, transferiu-se competência dos Estados-membros para a União Europeia, legislar em direito internacional privado. Claro que isso nós dois, os nossos ouvintes, sabem que isto é a possibilidade de uniformização que se tem quando a uniformização do direito material não é quando se torna insuperável a lacuna de um direito civil europeizado. Então, quando isso não aconteceu, em praticamente lugar nenhum no mundo, unificam-se as normas de conflito. Então, a União Europeia recebeu em 97 a competência de unificar ou harmonizar o que fosse possível as normas de conflito. Então, a União Europeia passou a legislar, ademais de tudo o que legislar, também na área de direito internacional privado, isto é, também na área de normas de conflito. E, a partir, então, do ano de 2001, várias iniciativas convencionais que já existiam no espaço europeu, como, por exemplo, a Convenção de Bruxelas sobre jurisdição e a Convenção de Roma sobre lei aplicável, várias dessas iniciativas foram reformadas pela União Europeia sob a forma de atos jurídicos próprios da União Europeia, dentre os quais o que mais se destaca é o regulamento. Então, por exemplo, a Convenção de Roma sobre lei aplicável às obrigações se tornou o Regulamento Roma I sobre as obrigações contratuais e o Regulamento Roma II sobre as obrigações extracontratuais. Ambos matéria de produção legislativa da União Europeia, isto é, submetidos ao princípio da supranacionalidade e que tem como o Tribunal de Justiça, o famoso Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, depois seguiram-se outros vários regulamentos, até acho que é um objeto de uma pergunta mais adiante, certamente poderíamos declinar quais são esses regulamentos, mas, concluindo essa questão, então, europeização significa esse processo, em que a União Europeia assumiu a competência que era originalmente dos Estados para produzir direito que originalmente também era de competência dos Estados. Esse termo europeização, ele vem apresentado de várias outras formas também. É possível se chamar de comunitarização, ou nas suas versões em inglês ou em alemão. Eu poderia citar aqui em alemão Europäisierung, Paulo Europäisierung, Europäisierung, né, des internationales Privatrecht, que quer dizer europeização do direito privado, ou ainda na expressão em inglês, communitarization, enfim, encontraremos em qualquer uma das línguas da União Europeia. E é substancialmente isso, então, o exercício da competência da União Europeia na produção de normas de conflito para toda a União Europeia. Por isso se chama europeização. Perfeito, professor. Muito obrigado aí por essa contextualização do tema, essa exemplificação desse processo, né, que a gente consegue perceber que é um processo evolutivo, né, os instrumentos de uniformização, eles passam por essa característica aí da evolução, mas eu queria trazer, professor, pensando aí nesse contexto, em que o senhor já explicou alguns desses principais instrumentos normativos, né, já indicou quais são esses instrumentos, mas como que esses instrumentos impactam a tradicional autonomia dos Estados-membros no campo do direito internacional privado? Quais são os efeitos que a gente pode pensar, e não só pensar, mas verificar, até porque a gente está falando de regulamentos que já têm um tempo, né? Não são normativas que a gente possa dizer, de certo modo, que não tenham sido experimentadas pela jurisprudência, mas como isso impacta o cotidiano desses Estados-membros na aplicação das suas normas? Obrigado,
Paulo, a produção das perguntas está maravilhosa, e você agora adentra no ponto talvez mais central de todo esse processo, que é a relativização ou a diminuição ou a flexibilização da soberania dos Estados, né? E isto é uma tônica da União Europeia, né? Eu acho que eu não estou sendo impróprio aqui eu dizer que quando se criou a União Europeia, os vencedores da Segunda Guerra Mundial olharam para aquele continente destruído e disseram: olha, ou vocês se integram, não é empregam, né? Ou vocês se integram, concedendo um pouco da soberania para um bloco econômico melhor, mais pacificador, ou daqui a pouco haverá uma terceira guerra mundial. E aí, naquele momento, o que foi entregue, assim, que ainda hoje causa emoção, foi o carvão e o aço, que era justamente os motores das economias dos estados envolvidos na guerra. Então, se naquele momento entregaram o carvão e o aço, eu acho que hoje entregar a competência legislativa do direito internacional privado é uma pequena parcela, né, do que um Estado pode entregar para a melhoria do mercado comum, né, que é um lado do dinheiro, e para o exercício da cidadania, que é o lado pessoal. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso. A União Europeia veio tendo sucesso durante muito tempo nessas questões, as trocas legislativas que o direito internacional permitiu reduzir os custos e azeitaram as relações, seja o casamento internacional, seja o contrato internacional, e depois veio ainda o euro, que facilitou a visualização desses custos todos. Então, eu começo respondendo a essa tua pergunta por avançar um pouco mais em quais são os instrumentos, que eu acho que eu só falei talvez de 2 ou 3 mais tradicionais, mas foi uma opção também do legislador não criar um código geral do direito privado, que talvez não fosse tramitar ou não fosse ser aprovado. Eles fragmentaram e começaram por aquelas matérias que eram mais pacíficas, que por sua vez eram já sustentadas em convenções, fossem multilaterais, fossem europeias, de longa data. Então, eu renovo que, em primeiro lugar, surgiu, em 2001, um regulamento chamado Bruxelas I sobre competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial. Vejam, esse regulamento já tem 25 anos e ele substituiu para os estados da União Europeia a famosa Convenção de Bruxelas de 1968. Depois surgiu um primeiro regulamento sobre lei aplicável, o Regulamento Roma I, de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, que entrou em vigor depois do Regulamento Roma II, onde o consenso foi melhor e tratava-se das obrigações, da lei aplicável às obrigações extracontratuais. E depois dessas 3 grandiosas bases, a União Europeia evoluiu para o regulamento Bruxelas II sobre a matéria matrimonial e a relação dos filhos comuns do casal. E hoje já temos o Bruxelas II bis, que é um avanço em relação ao Bruxelas II. Já temos também o regulamento Roma III, a respeito da lei aplicável ao divórcio e à separação judicial. Já temos também o regulamento Bruxelas III, sobre a competência em matéria de alimentos internacionais. Depois disso, cabe referir que a União Europeia, numa inovação jurídica, vamos dizer assim, passou a integrar a Conferência da Haia enquanto bloco europeu, não apenas os países que formam o bloco europeu integram todos a Conferência da Haia, mas a organização União Europeia integrou a conferência, passou a integrar a Conferência da Haia, e aí passou a ratificar protocolos da Haia, como nós fazemos aqui no Brasil, em especial, por exemplo, o protocolo da AL 2007 sobre as obrigações alimentares, de forma que nós, no Brasil, somos parceiros, signatários de documentos da Conferência da Haia em que está a União Europeia e os seus 27 estados, por exemplo. E depois ainda avançou para o regulamento de sucessões, que é o regulamento 650 de 2012, e a partir daí discutiu-se praticamente todas as áreas do direito internacional privado, Paulo, inclusive o reconhecimento de efeitos patrimoniais de parcerias registradas e a matéria do regime matrimonial
para as uniões estáveis, eu diria assim, para as uniões estáveis homo ou heteroafetivas. Enfim, o processo foi, concluindo então, exatamente esse. Os estados entregaram para uma entidade a soberania que detinham a respeito do tratamento de leis de conflito, regras de conflito. E hoje quem faz isso na maioria dos temas, existe uma ou outra exceção, hoje quem faz isso na maioria dos temas é a União Europeia com o seu processo legislativo. Parte desse direito está consagrado nos tratados fundacionais, reformados, os últimos por Lisboa, no Tratado de Lisboa, que são o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, onde estão as regras de concorrência, por exemplo, internacional, onde há também normas de conflito, e o outro é o Tratado da União Europeia, antigamente conhecido como Tratado de Maastricht. Após esse direito primário, nós temos o direito secundário, e dentro do direito secundário sobressaem-se regulamentos próprios do direito internacional privado, e em alguma medida o direito internacional privado também está encontrado em diretivas, que é um outro tipo de manifestação, um outro tipo de ato legislativo oriundo da União Europeia. E tudo isso, eu faço mais uma vez menção a esse ponto, tudo isso está, seja no regulamento, seja na diretiva, tudo isso está, seja no tratado fundacional, seja no direito primário da União Europeia, tudo isso está sob a égide da supranacionalidade, que até se houver necessidade podemos explicar, mas eu acho que esse já é um conceito mais difundido entre os ouvintes do Dreamcast. Sensacional. Quando eu fico te ouvindo aqui, né, primeiro porque eu já tinha lido seu livro já há algum tempo, já até tive a oportunidade de trabalhar alguns dos conceitos em textos que eu escrevi, mas agora, te escutando a falar sobre tudo isso, a gente vê a importância, né, assim, nesse ambiente que a gente está, vocês fazendo referências alemãs e tudo mais, eu parei aqui um pouquinho, até desliguei a câmera porque eu fui buscar o meu livro A Luta pelo Direito, do von Hering, porque tem uma coisa que é muito poderosa desde que eu li a primeira vez, quando eu estava no banco das faculdades, isso no século passado, que o direito internacional privado, ele sempre está dando voltas em harmonização, porque a unificação do direito, ela é difícil, né? Era difícil porque ele dizia isso na luta pelo direito, é uma utopia. Você pensa a citação literal, né? A ideia de um único direito para todo mundo é uma utopia. O direito é uma criação histórica adaptada às condições de vida de cada povo. Então, como a gente sabe que a unificação do direito realmente ela é difícil, buscar harmonização, e nesse sentido o direito internacional privado é a ferramenta mais adequada para isso, né? Buscar essa harmonização através das normas de conflito faz com que se criem mesmo espaços ampliados de segurança e justiça, que é a ideia da União Europeia, né? Quando se pensa o Tratado de Maastricht para saltar da comunidade para a União, um dos primeiros desafios é esse: como criar um espaço de justiça e segurança tão ampliado, e o direito internacional privado ele não poderia estar de fora de jeito nenhum. Mas em qualquer caso, ainda que a gente fale, a gente saiba que a União Europeia é um ente supranacional, e por isso os estados tiveram que conceder parcelas da soberania, dando competência, etc., ainda assim a gente vislumbra sempre essa tensão de soberania e integração regional. Então, sempre é uma disputa. A gente falando assim um pouco de longe, dando notícia histórica de como isso acontece na União Europeia, nem sempre fica evidente essa tensão. Parece que esse processo é muito fácil e muito natural. Então, eu gostaria que, se você pudesse, Augusto, falasse um pouco para os ouvintes e para a gente também, como você vê, porque você trabalha isso no seu livro, né? Como é essa tensão entre a harmonização, o caráter e a qualidade de soberania que os estados ainda querem manter, e a necessidade de conceder e de recuar em face de uma integração regional, como é a do calibre da União Europeia, que é supranacional. Bem, muito obrigado. Eu me sinto muito à vontade, Renata, como devem ter percebido, em conversar sobre esses temas, porque acho que nós estamos com esse processo. Eu sou um grande defensor do processo de europeização. Eu acho que nós estamos com esse tema, em alguma medida, revivendo Savigny. Savigny, enfim, idealizou que o direito internacional privado
pensado por ele, pudesse ser um direito internacional privado do mundo todo ante a impossibilidade de harmonização do direito material, né, do direito substancial de todos os estados que cada vez se proliferavam mais naquela época. Então ele teve essa sacada, né, de harmonizar aquilo que era harmonizável, que eram as normas de conflito, que é o que a União Europeia hoje tem feito. A União Europeia, ela harmoniza o que é harmonizável, que são as normas de conflitos. E eu acho que essa relação está muito bem equilibrada de soberania e entrega, porque também a União Europeia, eu não posso deixar de mencionar, sofreu reveses. Quando a população, vamos pensar assim, decidiu que não caberia mais avançar, a população foi lá, destituiu governos, derrubou governos, não reelegeu governos e votou contra, inclusive, iniciativas mais aprofundadas da União Europeia. Vou apenas me limitar a uma delas, que foi o projeto de uma Constituição para a Europa, em 2003, que recebeu votação negativa da França e depois da Holanda, e se encaminhava-se para receber da Inglaterra, em Luxemburgo mais adiante, e aí o processo estagnou e a Constituição, eu até tenho uma versão física em casa, Renato, mas a Constituição não saiu. Eu levo sempre nas minhas aulas aqui na URGS a versão física para eles verem aonde a União Europeia tentava chegar, muito para além do direito internacional. Agora, houve questões em que a consciência da entrega, de que deveriam ser entregues, embora com debates e tal, políticos, foi confirmada, como é o caso do que já se tem do direito internacional privado. E aí, quem saiu, até me permito dizer, foi a Inglaterra. Ela talvez não tenha conseguido suportar essa harmonização ou uniformização toda e terminou saindo e voltando, e hoje discutem e criou até um buraco, porque eles não têm lei, eles não tinham lei para colocar no vazio da lei da União Europeia que recusaram. Então, ou criaram ou retornaram à lei anterior da União Europeia, e essa hoje é uma discussão da Inglaterra. Enfim, eu acho que essas áreas que foram consolidadas e entregues, tanto no plano econômico, como no mercado comum, como no direito do consumidor, como no direito ambiental, como no direito internacional privado, essas áreas tiveram tensões de soberania, mas hoje estão superadas. E quando uma nova área está para ser entregue, como foi no caso da ideia de uma Constituição, né? Eu até aproveito essa oportunidade para derrubar um dogma, né? Criar uma Constituição para a Europa não iria substituir as constituições dos Estados membros, eram sobre outras matérias. Então eu sempre digo assim que talvez tenham errado o nome. Se tivessem chamado esse documento de tratado, enfim, como vieram a fazer depois com o Tratado de Lisboa, a matéria teria passado, né? Agora, sempre que um tema tenso chega ao debate político, é possível que esse tema tenso não gere uma regulamentação europeia e, portanto, se mantenha as soberanias dos estados. Também, talvez com outro episódio, se pudesse explicar com algum especialista, eu tenho uma noção, mas não é, enfim, mais profunda, do processo legislativo da União Europeia. Porque, embora haja um parlamento, não é o parlamento o órgão principal legislador, e a maioria que se forma no parlamento também não é a maioria só dos deputados. Você tem que conquistar várias maiorias territoriais, populacionais, de números absolutos do Estado, e mais a maioria do parlamento, e mais o compartilhamento com a votação do Conselho, para que uma norma saia. E ela não sai de um dia para o outro. Então, eu acho que depois de toda essa tramitação, com essas várias válvulas de escape que se tem, a matéria que foi entregue não gera mais um distúrbio, uma animosidade do plano da soberania. E as matérias que estão em processo, bom, aí o processo político está aí para mostrar se já são maduras ou não de entrarem nessa europeização, que não é só do direito internacional privado, né, de toda e qualquer matéria, enfim, do campo do direito, que a competência passa para a União Europeia, nós poderíamos usar a mesma expressão da europeização. Maravilha, professor, e muito interessante
quando a gente analisa esse uso da terminologia, né, como chamar Constituição independente do conteúdo, traria ali uma outra implicação, né, isso se traz implicações em todo o direito internacional privado, né, o quanto muitas vezes o nome que se dá a um contrato, a uma relação, importa mais do que o seu próprio conteúdo. Mas quando o senhor exemplifica essas tensões ali dentro do espaço europeu, desse ajuste ali de qual é o limite, qual é a extensão desse direito da União Europeia, acho que vem à minha mente uma pergunta que também relaciona um pouco com o que deve ser até um lugar comum quando que questionam, porque às vezes quando a gente trata de algum tema da União Europeia, esse questionamento é um tanto quanto frequente, por que estudar o direito da União Europeia no Brasil, por uma perspectiva do direito brasileiro, por que se ocupar por esse direito? Que é uma pergunta aí um tanto quanto simples, mas acho que é interessante ouvir do senhor sobre isso, mas para a gente aprofundar essa discussão, esse ponto, eu até trago, e que talvez seja o caminho da resposta que o senhor vai trilhar, e como esse processo desse surgimento, desse fortalecimento, dessa expansão do direito da União Europeia influencia o relacionamento entre a União Europeia e outros países. A gente pode falar que o direito da União Europeia provoca efeitos em outros países ou tão somente em relações de indivíduos, de pessoas privadas que de alguma maneira se relacionam com empresas ou entidades que estão dentro do espaço da União Europeia? Obrigado, Paulo. O direito da União Europeia, o direito produzido pela União Europeia se relaciona com, eu diria até com o mundo todo hoje, de várias formas, né? Eu ainda tenho alguma restrição de publicamente dizer que tudo isso é direito internacional privado, mas para mim é tudo direito internacional privado. Por exemplo, quando surge na União Europeia o Regulamento Geral da Proteção de Dados e ele diz que empresas que ofertarem dentro do ambiente europeu em língua que os cidadãos europeus compreendam devem submeter-se ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu consigo claramente imaginar que uma empresa brasileira que esteja na internet, cujo site seja alcançável por um cidadão espanhol que vizinhe com Portugal, que também, por sua vez, é membro da União Europeia, e leia esse anúncio e gere o tratamento de dados, a empresa brasileira tem que submeter-se ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ademais da LGPD brasileira. E vice-versa, a mesma coisa. E no caso do vice-versa, muito especialmente porque a União Europeia ela tem uma pretensão que eu acho que todos nós gostaríamos de ter, é o caráter universal da sua legislação. Então, quem legisla em direito internacional privado não está muito ligado com os conflitos que vai causar nos outros, tá? Muito direcionado a resolver os seus problemas. Então, a maioria desses regulamentos que eu citei, Paulo, Renato e colegas, tem um artigo sobre o caráter universal, que é um artigo muito interessante, até um dos subtítulos da obra que antes vocês, de minha autoria, que vocês referiram. É a ideia natural e em algumas questões até factível de que aquele ordenamento comunitário seja aplicável para o mundo inteiro. E isso quem tem que limitar, esse ímpeto imperialista, quem tem que limitar são os outros. Quando nós legislamos em direito internacional privado, a gente tem a ideia de que a nossa legislação vai valer para o mundo inteiro e quem tem que fazer o cerceamento são os outros e não há nenhum problema nisso. Então a União Europeia, quando ela cria e ela diz que o cidadão europeu vai poder processar o seu inventário numa corte europeia e segundo a lei que ele escolha, se ele tem, por exemplo, a nacionalidade, vamos lá, do Gabão, e ele escolhe a lei do Gabão, a União Europeia se vire para procurar a lei do Gabão e aplicar. Ela não cerceia. Por quê? Porque ela tem justamente esse caráter universal. E um pouco relacionado com a sua pergunta também, o direito internacional privado, Paulo, ele tem por essência olhar o que o vizinho faz, né? O direito internacional privado é a matéria que permite que enseja, que em algumas vezes obriga, quando a norma de conflito é aplicada de ofício, por exemplo, como é o caso no Brasil, que você abra a janela e veja o que o vizinho está fazendo. Obrigatoriamente. Você é obrigado a acompanhar. Então, para mim também foi, eu falo aqui numa característica pessoal,
para mim também foi, Paulo, um exercício muito interessante, vem sendo, meu grupo de pesquisa segue investigando nessas matérias, ver o que a União Europeia fez de evolução no direito internacional privado e tentar, com todas as minhas forças, oferecer para o debate aqui no Brasil, ou mesmo para compor as novas propostas de direito internacional privado. Então, eu volto a repetir duas grandes questões. A primeira, a autonomia da vontade. Agora é a oportunidade, então, nessa comissão que está revisando, saúdo aqui a professora Carmen Tiburcio, o professor Gustavo Mono, a professora Cláudia Lima Marques, colegas da matéria que estão propondo essas alterações, nada mais natural que surja a proposta de reingresso da autonomia da vontade no âmbito tanto da competência judicial como no campo da lei aplicável no direito brasileiro. E o mesmo em função da nossa participação constante na Conferência da Haia, com a qual agora temos parceiros como a União Europeia, que nós discutamos as alterações dos nossos elementos de conexão para o elemento de conexão da residência habitual, por exemplo, que é o elemento de excelência da União Europeia. Então, eu me sinto quase que na obrigação, como professor dessa matéria, de olhar o que os outros espaços territoriais estão fazendo e, em alguma medida, tentar aproveitar a questão boa e criticar a questão ruim. Tive a oportunidade numa audiência pública sobre essa proposta, que a professora Renata mencionou, que ocorreu aqui em Porto Alegre no dia 17 de março passado, agora em 2025, de acompanhar o nosso colega, professor Fernando Pedro Meineiro, numa proposta a respeito da regra de conflito sobre sucessão, que é uma proposta que ele investigou comigo no seu doutorado aqui na URGS, viu depois o que a União Europeia estava fazendo e propusemos para essa alteração legislativa do Brasil. Então, eu acho que a pesquisa ela tem esse resultado, né? Olhar aquilo em que estamos e olhar aquilo em que nos aproximamos e propor inovações, novas técnicas, novas metodologias também para o direito brasileiro. Eu me recordo que essa questão da residência habitual, embora não esteja como elemento de conexão presente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, desde 2017 está presente no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente e compõe o próprio conceito de adoção internacional no Brasil, né? Que é que adotando e adotante estejam residindo habitualmente em 2 estados partes da Convenção da Haia sobre Adoção Internacional de 1993, e isso independentemente de terem ou não terem a mesma nacionalidade. O elemento de conexão, nesse caso em específico, saiu do domicílio e da nacionalidade e foi para a residência habitual, que é uma inovação da Conferência da Haia, mas que está sendo amplamente desenvolvida pela União Europeia. E nós, para fechar o círculo dessa autoalimentação, dessa retroalimentação jurídica, quando nós aqui tivermos que discutir em jurisprudência a partir de quando ou em que condições uma pessoa tem ou não tem residência habitual aqui ou lá, já que é um conceito que nós não conhecemos do nosso direito civil interno, nós vamos buscar conhecimento aonde? Bom, nós vamos buscar conhecimento nos tribunais unionais, vou inserir aqui um novo termo, nos tribunais comunitários, unionais, ou nos tribunais estaduais dos estados da União Europeia que aplicam o direito comunitário e já desenvolveram a jurisprudência sobre a residência habitual muito melhor que nós, por exemplo. Augusto, eu ia até te perguntar, né, sobre o impacto, como você via, né, o impacto do direito internacional privado europeu no nosso projeto, mas você já respondeu e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a harmonização ela pode vir de forma natural ou de forma intencional por meio de tratado e natural com essa abertura de janela. Gostei muito da metáfora que você usou, né, de abrir a janela e olhar o que o outro está fazendo. Então,
Ainda mais se a gente pensar, por exemplo, que apesar dos 20 anos que se leva, sempre tem essa ideia de se criar um espaço, econômico que ligue Mercosul e União Europeia, e sempre quando a gente fala de qualquer tipo de integração, não estou falando da supranacional da União Europeia, sempre criar um espaço de segurança e direito é importante, e a harmonização é uma ferramenta importante, né. Então aí a gente já pensa que esse olhar, ele passa a ser uma obrigação. Mais do que um deleite pessoal ou de uma vocação cosmopolita, é mais um imperativo de justiça mesmo, ter que abrir a janela e ver o que os outros estão fazendo para a gente poder fazer as coisas de forma dialógica no mundo globalizado. E a esse propósito, eu te perguntaria assim: olha, na sua visão, essa europeização do direito internacional privado, ela pode representar, porque a gente sabe que a Europa ela tem essa vocação de criar moda em todos os sentidos, né, inclusive jurídico, porque a Europa, eu costumo dizer que é muita Europa, né, ela tem muita vocação de universalização. Então, desde essa perspectiva, você acha que esse modelo comunitário de direito internacional privado, ele pode ser uma tendência no mundo globalizado? Você que tão de perto, acompanha as conferências de Haia como professor de direito internacional privado e por estar aí ao lado da professora Cláudia Lima Marques e etcétera, o que que você poderia falar para a gente sobre essa influência europeia do mundo, né? Parece que o mundo gira, gira, gira e a Europa sempre pretensamente quer manter aquele centro no mapa. E como você vê isso no direito internacional privado? Muito obrigado, Renata. Eu realmente tive a oportunidade, né, de estudar na Alemanha e na Europa, e é sempre um sonho realizado, né? Estive em Hamburgo também muito tempo, lá para onde vai o Paulo agora. Mas também tem um senso crítico, né? Acho que algumas soluções que a Europa apresentou não são adaptáveis a nós, e isto porque nós tivemos aqui também no nosso ambiente regional inúmeras iniciativas de muito sucesso. Eu não posso esquecer da Conferência Interamericana de Direito Nacional Privado, das CIDIPs, no âmbito da OEA, e nem mesmo também posso esquecer do Mercosul, que tem também alguns instrumentos de direito internacional privado, especialmente de direito processual civil internacional, muito efetivos. Nós temos um aqui que no Rio Grande do Sul até é sempre muito mencionado, que é um protocolo do Mercosul sobre acidentes em rodovias, já que muitos argentinos e uruguaios, especialmente na época do veraneio, vêm para as praias, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, alcançando até o Paraná, e ocorrem entre brasileiros, ou por brasileiros, muitos acidentes. Então, nós temos aqui um protocolo muito efetivo. Não sei se dá para dizer ainda que nós temos uma mercosulização do direito internacional privado, mas efetivamente nós temos alguns protocolos de direito processual civil internacional muito efetivos. Então, embora eu tenha escrito um livro sobre europeização, Renata, eu mantive o meu senso crítico e de atenção e de respeito também a outras soluções que ocorrem, seja no sul global ou na relação sul-sul. Eu também estou aberto e debato e exponho aos meus alunos, e não se vive só desse eurocentrismo. Você sabe, Augusto, desculpa, Paulo, eu vou só pedir um minutinho aqui da palavra, porque eu me senti contemplada. Eu tive a oportunidade de publicar uma monografia há uns anos atrás sobre o que eu entendo a criação de um direito processual civil que eu chamo de mercosurenho. E eu uso a palavra mercosurenho com intenção e com propósito e não mercosulino. É porque eu entendo que há um microsistema de direito de processo civil internacional no âmbito do Mercosul. Então, me trouxe, né, de volta esse texto, esse trabalho que eu já tinha feito há um tempo. Mas aí, sempre maravilhoso te ouvir, Augusto, sempre maravilhoso. Paulo, desculpa aí então. Mas tem alguma ideia, a gente quer ter esse diálogo, e eu fiquei encantado ao longo dessa hora, desse espaço que a gente teve aqui, professor, com a profundidade das reflexões que foram expostas aí num linguajar acessível, de modo que a gente consiga acompanhar essas reflexões e essas intersecções. E é incrível conseguir estabelecer essas pontes, essas relações, e a fala do senhor trouxe muito propósito. E aqui na Edrim, a gente sempre pensa que as coisas são de propósito e com propósito.
E a gente deixa uma pergunta final para os nossos convidados do Edrincast, que eu gostaria de ouvir do senhor, é uma reflexão sobre como utilizar, como adotar o direito internacional aí com propósito, e qual pode aí ser, como o direito da União Europeia pode ser uma importante inspiração para um propósito de um direito internacional também que melhor comunique, como a professora Renata trouxe aí a trajetória, que ela tem também um direito que una a América, como a gente pode pensar nesse propósito também? É uma pergunta mais reflexiva, mas queria ouvir um pouco do senhor que trouxe com maestria aí o tema que a gente discutiu no dia de hoje. Obrigado. Eu acho que nós podemos, inclusive, né, nos aproveitar passivamente. Isto é, se a gente não fizer nada, a gente ainda consegue usar o direito internacional privado europeu. Por quê? Porque o direito internacional privado estabeleceu regras de conflito europeu, estabeleceu regras de conflitos que podem alcançar o nosso direito material brasileiro. Então, vamos imaginar lá que o direito internacional privado está tratando de um divórcio internacional, tenha, como por exemplo, o Regulamento Roma 3, artigo 5º, a linha C, diz que as partes podem escolher a lei aplicável para o divórcio, aquela que foi aplicada para o matrimônio. Então imagine se o matrimônio foi entre dois brasileiros no Brasil, é possível que o Brasil empreste passivamente o seu direito, inclusive sem nunca ser comunicado, porque o juiz comunitário vai aplicar o direito brasileiro, o Brasil não vai nem ficar sabendo, mas é uma forma de interação que nós temos. Então, essa busca não é só ativa, né? Nós podemos ver também, oportunamente, como é que o nosso direito material brasileiro foi interpretado por um juiz europeu quando o aplicou por força de uma norma de conflito europeia que não nos alcança porque não estamos na União Europeia. E não poderíamos assinar esse regulamento. Bom, mas esse é um exercício que não se aplica apenas à União Europeia, que pode se aplicar também a qualquer convenção da Haia, ou até mesmo a qualquer instrumento do Mercosul, como tratado nessa obra da professora, mencionada pela professora Renata Gaspar, Cooperação Jurídica no Mercosul, Nascimento de um Direito Mercosurense. Enfim, eu acho que nós aqui na URGS, se me permite falar, o meu grupo de pesquisa, nós estamos abertos a essas inovações, né? Eu até tenho outros projetos de pesquisa sobre essa territorialidade do direito, que eu uso muito no campo do direito da concorrência, que é uma outra especialidade que eu tenho, e também a questão da língua, em homenagem ao professor Eric, que faleceu ano passado. Eu ainda estudo com muita propriedade, muita atenção, muito desejo, a língua, o impacto da língua nos contratos, o impacto da língua na relação e até mesmo a elevação da língua como um elemento de conexão para o futuro. Então, até o exemplo que dei hoje sobre a LGPD e o RGPD europeu envolviam um simples anúncio numa língua que seja falada ou compreendida na União Europeia, como é, por exemplo, o português, que é uma língua oficial. Isto é, eu acho que o profissional do direito internacional privado, o direito internacional em geral, como somos nós três aqui, precisa estar sempre aberto para ver o que acontece no lado de fora, concordamos ou não com o que aconteça lá. E devemos ter uma abertura maior quando quisermos aproveitar as iniciativas boas que outros espaços no mundo façam, sejam regionais, nossos, integrados por nós, sejam regionais ou multilaterais, integrados por outros. Professor, muito obrigado. Foi incrível essa jornada. Acho que não só eu já tive a oportunidade de utilizar o livro do senhor em algumas oportunidades, mas não só eu, como todo mundo que nos escuta sai cada vez mais curioso para conhecer a obra, conhecer a profundidade dessa análise. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e antes de passar a palavra para a professora Renata, não posso deixar de lembrar você que está nos ouvindo de se inscrever, seja aqui no Spotify, seja aqui no YouTube, para que você sempre receba os novos episódios do Edrincast, sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias nas plataformas. O acesso é sempre gratuito. Muito obrigada, eu só tenho que agradecer, porque foi maravilhoso. Que momento maravilhoso de tratar do direito internacional privado, com um olhar tão agudo e reflexivo, né, que é disso que se trata, porque a leitura simples e pura de instrumentos
abertos, essa qualquer um pode fazer. Agora, compreender e fazer reflexões necessárias, aí sim já demanda mais atenção, uma biblioteca já levada adentro, não afora, e tudo isso a gente vê com maestria aqui com o professor Augusto. Muito obrigada, viu, Augusto, mais uma vez, com meu coração alegre de tê-lo recebido aqui. Eu que agradeço, me coloco à disposição desses projetos maravilhosos que vocês coordenam e também sempre estão abertos a parceiros, como foi o meu caso. Me coloco também à disposição dos nossos ouvintes e estou ansioso para que possamos brevemente nos encontrar pessoalmente de novo. Com certeza. Um abraço.